Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 40. O livro do profeta Isaías, capítulo 40. As crianças estarão conosco aqui, participando da ministração da palavra, ouvindo Deus falar conosco. Amém? Amém, crianças? Muito bem. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, mais esta vez, nós já chegamos diante do teu trono, com confiança sim, mas com muita reverência. Sabemos que para nós não custou nada termos a nossa salvação e o privilégio de podermos nos relacionar contigo, mas para o Senhor custou muito caro. Custou o sangue de Cristo, nosso Salvador. E por isso, ó Senhor, nós reverentemente, com todo temor e tremor, nos achegamos diante do Senhor, com a certeza de que somos aceitos, que somos recebidos na tua presença, mas com o coração quebrantado, sabendo que não é por nosso mérito, mas é por causa do mérito de Cristo, que o Senhor nos recebe diante do teu trono de graça para falar conosco nessa noite. Então pedimos ao Senhor que, por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, trabalhe o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Glória a Jesus. Estamos felizes por estarmos na presença do Senhor. A alegria é grande ter o Watson com a gente, a Gê, a Davi, a Jéssica, o Rafael, não é? Todos são de casa já, né? Ninguém aqui é visitante, todos são de casa. Privilégio grande podermos estar na presença do Senhor, do meu irmão Mateus e a irmã Eloane, chegando aí com toda a família. Louvado seja o Senhor pela vida de todos vocês. Hoje é 31 de dezembro, o último dia do ano. E olhando para os dias que se passaram, relembrando quantas dificuldades, quantas lutas, quantas barreiras, quantos obstáculos, às vezes enfermidades, problemas, situações adversas que nós enfrentamos, situações que muitas vezes nos trouxeram e ainda talvez estejam nos trazendo cansaço. A gente conversa com um, conversa com o outro, um fala assim, eu estou cansado. E a gente conversa com a outra pessoa, eu não sei de onde sai tanta canseira. A gente não consegue mais fazer muitas coisas porque a gente cansa muito. E o cansaço é uma realidade. A gente cansa e cansa das mais variadas formas. Nós cansamos fisicamente. O trabalho, a luta, o esforço, as dificuldades, nos traz cansaço físico. Às vezes porque não cuidamos muito bem da saúde, não cuidamos muito bem do nosso organismo, nós cansamos. Às vezes porque temos que trabalhar no tempo, ao ar livre, no sol, esse causticante, esse sol quente que nós enfrentamos aqui, isso nos cansa. Às vezes porque o trabalho realmente é duro, é pesado, nos traz cansaço. Mas nós não cansamos apenas fisicamente, nós cansamos também mentalmente. Temos que a todo momento cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa área psicológica. Estávamos hoje conversando com um
conhecido nosso, que aparentemente não era para ter problema nenhum, solteiro, tranquilo, vida financeira estabilizada, não é uma pessoa assim, com muitos bens, mas uma pessoa tranquila, está em depressão, não é? Cansaço mental, cansaço psicológico, é um cansaço, a mente vai cansando, são os pensamentos, são os problemas, é a ansiedade, é o medo, são as adversidades e traz cansaço mental, traz cansaço psicológico. Nós cansamos emocionalmente, as nossas emoções cansam, não é? São as frustrações, são as decepções, as infidelidades, as deslealdades, as traições, os projetos que não conseguimos realizar, as nossas emoções cansam. As nossas vidas emocionais, elas passam por cansaço, desgaste nos relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, amigos, irmãos, parentes, vizinhos. Nós cansamos emocionalmente, as nossas emoções, elas vão se desintegrando. A gente olha na sociedade hoje, parece que ninguém mais tem paciência, está todo mundo prestes a explodir, ninguém quer esperar ninguém tem paciência para conversar com ninguém, as pessoas estão a todo momento querendo se devorar umas às outras, as emoções estão cansadas, isso é um cansaço emocional. Nós cansamos moralmente, a nossa vida moral também se cansa. A gente se cansa de sempre fazer o bem, parece que não tem reconhecimento, de ter que fazer sempre tudo certo, não fazer nada errado, de ter que sempre se manter na linha para não colocarmos a perder a nossa reputação, não colocarmos a perder o nosso nome, não colocarmos a perder a história que com tanta dificuldade nós construímos, mas parece que nós vamos nos cansando. É essa responsabilidade de ter que sempre arcar com o preço de viver uma vida moral ilibada, aí nós vamos nos cansando. O pecado vai nos cercando, as oportunidades para nos corrompermos, elas vão se multiplicando à nossa volta, e nós também podemos ficar moralmente cansados. Mas talvez o pior de todos os cansaços, e de repente seja a raiz de todos os cansaços, é o cansaço espiritual. Porque na fé a gente também cansa. A gente pode passar por esgotamento espiritual. A gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que se cansaram espiritualmente. Elias, por exemplo. Elias ficou espiritualmente cansado. Depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, depois de um resultado extraordinário, Elias se cansou e pediu a morte. Senhor, para mim basta, para mim não dá mais, eu não quero mais. Elias deixou o seu ajudante, junto com outros profetas, foi para o deserto e ali ele pediu a morte, estava espiritualmente esgotado. Nós também podemos passar por esgotamento espiritual, pode ser por uma dificuldade enfrentada, pode ser por uma luta que nós não conseguimos resolver, um pecado que nós não conseguimos vencer, ou talvez simplesmente porque nos atarefamos tanto com as outras coisas da nossa vida que não guardamos, não reservamos um tempo para cuidar da nossa vida espiritual, um tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação. Estava vendo uma pessoa falar essa semana sobre como nós conseguimos obter resultados ao longo da vida. Não é ir na academia e treinando 9 horas no dia que você vai conseguir ter resultados, mas é ir 20 minutos todo dia durante um determinado período. Então, a vida espiritual é assim, nós cansamos espiritualmente porque muitas vezes não reservamos um tempo todos os dias para cuidar da vida espiritual. Nós cuidamos da nossa aparência, a gente escova os dentes todo dia, lava o rosto todo dia, a gente come todo dia, não é? A gente dorme pelo menos um pouco toda noite, não é? Mas às vezes não reservamos esse tempo para a vida espiritual, um tempo devocional, um tempo a sós com o Senhor. Mesmo que tenhamos oportunidades, e as oportunidades são mais variadas, abundantes, para desenvolvermos esse relacionamento com Deus, às vezes não fazemos, e por isso vamos ficando cada vez mais cansados espiritualmente. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz que muitos dos coríntios estavam fracos, outros estavam doentes, e outros estavam mortos. Ele usa a palavra dorme, mas querendo falar da morte espiritual daqueles irmãos. Cansamos. Talvez hoje aqui, se formos conversar um por um, talvez todos nós estejamos cansados de alguma forma.
fisicamente, ou moralmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou psicologicamente, ou talvez estejamos todos cansados em todas essas áreas. Quando a gente olha para o livro do profeta Isaías, o livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia. A Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Não que Isaías tenha escrito 66 capítulos, tudo separadinho, porque isso foi feito depois. Mas é uma analogia e uma comparação que os estudiosos da Bíblia fazem a respeito do livro do profeta Isaías. E é interessante que, assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías foi dividido em 66 capítulos. Assim como o Antigo Testamento é dividido em 39 livros e o Novo Testamento em 27, o livro do profeta Isaías também é dividido em duas fases. 39 capítulos é como sendo a mensagem de Deus através do profeta, falando do Deus como ele se apresentava no Antigo Testamento, da lei, da necessidade de obediência e da ameaça do castigo àqueles que desobedecessem a lei de Deus. Assim também a partir do capítulo 40 e até o final do livro, até o capítulo 66, é a promessa do Messias, o chamado ao arrependimento e a promessa da restauração do povo de Israel. E esse capítulo 40 é justamente o primeiro capítulo que nós poderíamos considerar da parte neotestamentária do livro de Isaías. A mensagem que tem mais a ver com o Novo Testamento do que com o Antigo Testamento. Porque até o capítulo 39, aqui Deus está tratando com o povo, do pecado do povo se afastou de Deus, o povo abandonou o Senhor, o povo foi servir outros deuses, foram se curvar diante dos ídolos, e por causa disso Deus cumpriu a promessa de castigar aquele povo. Os assírios vieram, destruíram o reino do norte, os babilônicos vieram, destruíram o reino do sul, eles foram para o cativeiro, eles foram escravizados, mas agora no capítulo 40 Deus começa a falar da restauração do povo, desse povo que agora arrependido se voltaria ao Senhor, voltaria para a sua terra, eles voltariam a ocupar de novo a herança que o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, e eles agora estão retornando. O caminho seria difícil, a reconstrução seria difícil, tudo estaria muito complicado, era uma volta, era um momento de alegria, mas era um momento também de grande dificuldade, e eles não sabiam como tudo isso ia acontecer. Mas aí o Senhor fala através do profeta que eles deveriam confiar no Senhor, eles deveriam estar na presença do Senhor, porque mesmo que essa viagem de volta fosse difícil, a volta para casa fosse muito complicada, as tarefas fossem muito pesadas no seu retorno, nós vemos isso nos livros de Esdras e Neemias, quanto foi difícil para esse povo voltar, esse povo que estava sofrendo agora por causa do seu afastamento do Senhor, eles deveriam confiar no Senhor, porque embora o que estava aguardando por eles fosse uma vida de dificuldades e tribulações, eles estavam voltando debaixo da orientação, da graça e do cuidado de um Deus, que é aquele que não só estava ciente de tudo aquilo que eles tinham que enfrentar, mas era o Deus que poderia e tem o poder para restaurar as forças e o vigor daqueles que confiam nele, mesmo em meio às tribulações. Então eu e você vamos olhar para esse texto nessa noite de festa, essa noite de celebração, e vamos tentar entender um pouco desse texto e tentarmos extrair dele algumas lições importantes, para que possamos não só terminar bem esse ano, não só buscar no Senhor a restauração para as nossas forças e para a solução do nosso cansaço, seja ele em qual área for da nossa vida, mas também para começar um novo ano, com um ânimo novo, renovado para a glória do Senhor. Amém? Estamos juntos até aqui, amém? A gente olha para esse texto e a gente vai vendo que o Senhor, em cada um desses versos, ele traz uma mensagem para o povo. No verso 25, o Senhor desafia o povo a apresentar outro Deus que fosse semelhante a ele. O Senhor diz assim: a quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Deuses, assim como existe hoje, existiam um dos mais variados naquela época. Existia Deus para todas as coisas. Tinha o Deus da festa, tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da saúde,
igual existe hoje ainda, mas o Senhor, Ele chama o seu povo e fala assim: eu gostaria que vocês me apresentassem. Escolham entre todos esses deuses que vocês conhecem, e alguns deles vocês até já serviram, me apresente algum que seja semelhante a mim. O Senhor desafia esse povo. E no verso 26, esse desafio ele é intensificado, porque o Senhor ele não só desafia, como ele apresenta agora os atributos que esse suposto Deus, que seja igual a ele ou melhor, dependendo aí da condição que o povo estivesse disposto a apresentar ao Senhor, como que esse Deus deveria ser. Porque o Senhor fala que para que não haja equívoco, né, sobre como tal Deus deve ser, o Senhor mostra quem Ele é. Ele fala sobre a sua grandeza através da sua criação. Ele fala do domínio e do poder que Ele exerce sobre Ele mesmo. E Ele diz assim ao seu povo: levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair do seu exército de estrelas todas bem contadas, a quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Os estudiosos de astronomia dizem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia do mar. Existem muito mais estrelas em todas as galáxias que Deus criou do que grãos de areia na praia do mar. E o Senhor está dizendo através do profeta que Ele conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Então Ele está dizendo assim: vocês me apresentem um Deus que seja semelhante a mim, mas procurem um que possa pelo menos fazer jus ao meu caráter e à minha grandeza, ao meu poder. Porque quem está falando isso para vocês é o Deus que, quando chama as estrelas do universo, nenhuma delas vem a faltar diante dele, por causa do seu poder e da sua majestade. Aleluia. E eles que acompanham o futebol assistiram semana passada, acho que foi, final do Campeonato Mundial de Clubes, entre Manchester City e o Fluminense brasileiro. Deu dó de assistir. Porque parecia que estavam jogando dois esportes diferentes, né? Então, o que Deus está falando assim é mais ou menos isso. Assim, não, traga um Deus para fazer frente a mim, mas olha, pensem bem quem vocês vão trazer. Não vai me trazer o Fluminense. Porque senão é 4-0 fora o jogo, é fora o baile, né? Então, esse Deus agora está desafiando o povo e dizendo para eles: olha, vocês precisam entender com quem vocês estão falando, quem é o Deus com quem vocês estão se relacionando. E agora, diante desse desafio que o Senhor faz, a pergunta passa a ser uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta para a qual não tem resposta. Não tem como responder a pergunta dela, não tem como apresentar argumentos diante do Senhor. Então ele simplesmente faz essa pergunta retórica e as pessoas ficam em silêncio, porque não há como apresentar um Deus como o Senhor. Então agora ele começa a repreender o povo por causa da sua incredulidade, porque o povo no seu coração estava dizendo que Deus não estava ciente do que eles estavam passando. O Senhor pergunta: por que então você diz a Jacó, e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, se eu conheço todas as estrelas, se não existe um Deus igual a mim, se por Deus ser grande em poder e em sabedoria, quando eu chamo as estrelas, elas não deixam de comparecer diante de mim, como é que eu não sei o que vocês estão passando? Como é que está encoberto o caminho de vocês aos meus olhos? Como é que eu não conheço todas as coisas? Porque o Deus de Israel, o Deus que Israel deveria servir, o Deus no qual Israel deveria confiar, é o Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Em um determinado dia, os coletores de impostos chegam aos discípulos de Jesus e dizem assim: olha, o mestre de vocês não paga imposto? E aí ele fica sem saber como responder. E agora? Qual é a resposta da pergunta? E aí, para não ficar chato, não, paga sim. Não paga. E aí, mas cadê o dinheiro? E aí eles sempre chegam para Jesus e falam assim: Senhor, Jesus, o Senhor já sei. Nós não deveríamos pagar esse imposto. Esse imposto não deve ser cobrado dos filhos. Mas para que ninguém fale mal da gente, vai lá no mar, lança um anzol, não deve nem para lançar uma raça, não, ela um anzol. E vai pegar um peixe.
E aí na boca desse peixe vai ter uma moeda, ele vai pagar o meu imposto e o seu. Os dos outros ele não vai pagar não, vai pagar só o meu e o seu. Eu estava na chácara do meu cunhado ontem e hoje pela manhã, bem cedinho, ele chamou lá na beira do lago do peixe, os peixes lá. Estava aquele punhado de peixe nadando assim. Eu falei assim, tem peixe bastante aí, mas a gente não sabe qual é qual, mas tem bastante peixe. Agora, se ali tem bastante peixe, imagina no mar da Galileia quantos peixes não tinha. Jesus sabia que dentro de um peixe tinha uma moeda. Esse é o Deus que conhece a mim, que conhece a você. Que sabe quem nós somos, sabe o que nós pensamos e o que nós passamos. Mas Israel estava desconfiando disso, estava duvidando que o Senhor estava ciente dos problemas, da luta, da dificuldade que eles estavam passando e pela qual eles iam passar. Então o Senhor fala assim: olha, vocês precisam se lembrar. Lembre do que vocês aprenderam. Verso 28, ele disse: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Será que vocês não lembram o que vocês aprenderam? Será que vocês se esqueceram da escola dominical? Será que vocês esqueceram das historinhas que a mamãe e o papai contavam sobre Jesus em casa? Será que vocês esqueceram das pregações ouvidas? Será que vocês esqueceram dos cultos? Será que vocês esqueceram de tudo aquilo que foi contado que Deus fez no deserto, na nuvem, na coluna de fogo, no tabernáculo, nas guerras, na conquista da terra prometida? Em todos os momentos da história de vocês precisam rememorar. Porque muitas vezes o cansaço ele vem da nossa falta de memória. Nós nos esquecemos. Nós esquecemos quem é o Senhor. Nós esquecemos de fazer um exercício de memória do quanto Deus já fez na nossa vida. Talvez fosse o caso de todos os dias nós cantarmos: conte as bênçãos, conte as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e você vai ver surpreso de quanto Deus já fez. Aquele povo estava cansado, aquele povo estava desanimado, aquele povo estava talvez desesperançado, sabe, achando que Deus não estava ciente daquilo. E o Senhor falou assim: olha, apresente um Deus que seja igual a mim, apresente um Deus que tenha o mesmo poder que eu tenho, apresente alguém que conheça o coração de vocês como eu conheço, porque vocês estão se esquecendo de tudo aquilo que já foi ensinado a vocês, da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia do Senhor. E aí então, depois dessa chamada de atenção, depois desse puxão de orelha, o Senhor ele diz assim, que Ele está disposto, e Ele está disponível para restaurar as forças daqueles que se sentem exauridos. Então ele diz assim: olha, vocês já aprenderam que o Criador dos confins da terra ele não se cansa, ele não se fatiga, tem uma sabedoria insondável, e é Ele que fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Porque vocês precisam desse Deus que está disposto, desse Deus que está disponível, desse Deus que restaura as forças daqueles que estão exauridos, porque não importa o quanto você seja jovem, não importa o quanto você seja forte, não importa quantos recursos você tenha, não importa o quanto você seja moral e emocionalmente forte, todos vocês, todos nós, todos os seres humanos, eles estão sujeitos a cansaços por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa das lutas. Todos estão sujeitos a se exaurirem, porque a força do ser humano não é suficiente para vencer as tribulações da vida. Nós não temos força suficiente. Ele diz assim: até os jovens se cansam. Até o texto diz aqui no verso 30: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Se isso acontece com os jovens, quem dirá com os idosos? A nossa força é insuficiente. Nós temos força para enfrentar as lutas? Não temos. Nós temos capacidade para vencer as tribulações? Não temos. Absolutamente não temos. Não dá. Quando a gente olha as dificuldades da vida e parece aquelas montanhas enormes, nós não conseguimos. Não conseguimos porque o pecado parece ser mais forte do que nós. As circunstâncias, elas mostram que nós não temos controle sobre elas. Nós estamos vivendo e vivemos muitas vezes como
E aí a gente fica igual aquele soldado, olha para o outro, você vai lá você, não, eu não, minha mulher ganhou neném, não posso, vai você. Não, minha vizinha está doente. Aí outro, quem que vai? Ah, ninguém vai. Porque nós não temos essa força. Mas aí chega o Davi lá, ele também não tem força, ele sabe que não tem. Mas aí ele vê aquela afronta e fala assim, peraí, o que esse Golias está pensando que é? Ele está afrontando os exércitos de Deus, sim, ele não pode fazer isso não. Eu vou lá enfrentar essa camarada. Primeiro ele procura saber o que ele vai ganhar com isso, caso ele ganhe essa batalha. Ele vê que o risco compensa e ele resolve ir. E quando o Golias fala assim, peraí, mandaram um menino para me enfrentar, um pedaço de pau e pedra e estilingue, o que é isso? Eu acho que eu sou algum cachorro? Aí o Davi fala assim, rapaz, você pode ver me armar até os dentes, eu estou diante de você e contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Israel, que você afrontou, e com Deus você brinca. Então Davi sabia que não era uma força dele. E eu e você precisamos saber disso. Por mais forte, bem preparado, estudado, treinado que nós sejamos, a nossa força não é suficiente. E Deus fala isso para o povo, se vocês estão cansados, por quê? Porque vocês não podem. E não precisa a gente querer mostrar para Deus que a gente pode. A gente não pode mesmo. Não precisa a gente querer provar para todo mundo que a gente sabe, que a gente consegue, que a gente vai vencer, que a gente vai superar, porque a gente não vai. Nós somos pequenos, somos frágeis. E o Evangelho mostra isso. O Evangelho nos apresenta isso. A filosofia lá do mundo apresenta o contrário. Você tem a força, você pode, você tem o poder, porque você é capaz, porque você é isso, você é aquilo outro, dentro de você está a força. Isso é antibíblico, é anti-evangélico. E quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê assim, a gente é fraco, a gente é pequeno, a gente não é suficiente, e a gente não consegue, mas a gente tem um Salvador. Louvado seja Deus por isso. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos treina, é Ele que segura na nossa mão, é Ele que carrega a gente, é Ele que nos orienta, é Ele que nos restaura, que nos renova cada dia. E aí então, nosso texto termina com esse verso bem conhecido. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Somente a confiança em Deus, a possibilidade dele, que pode gerar renovo, força e ânimo, discernimento a cada momento de necessidade da vida, evitando o nosso esgotamento, o nosso cansaço. Então, diante disso tudo, irmãos, diante desse desafio que Deus está propondo ao povo, diante dessa constatação que Deus está apresentando diante deles, um banho de realidade, Deus está falando assim, ó, vocês são fracos, vocês são pequenos, vocês se cansam, eu sou um Deus igual a mim não existe, eu tenho poder para criar e para governar e para manter todas as coisas, e eu estou disponível e disposto a ajudar vocês, mesmo sabendo que vocês são fracos, que vocês são insuficientes, e se vocês esperarem em mim, as forças de vocês podem ser renovadas, vocês podem ser restaurados, a vida pode ser melhor, pode ser diferente. Então, diante disso, queridos, nós precisamos pensar um pouco e fazer algumas aplicações sobre o que pode ser feito quando nós precisamos que nossas forças sejam renovadas. Nós aprendemos nesse texto aqui, em primeiro lugar, que nossas forças são renovadas quando os nossos olhos são postos no Senhor e não nos deuses deste mundo. Você está cansado? Olha para Jesus. Você está cansado? Olhe para Deus. Porque os deuses desse mundo eles são frágeis. Os deuses desse mundo são frágeis, são insuficientes. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, nós vemos que não há ninguém para comparar com o nosso Deus. Nós cantamos aqui que não há nada melhor que o meu Deus. Então eu posso estar cansado, eu posso estar esgotado, eu posso estar exaurido, sem força, sem ânimo, sem vigor nenhum, as minhas emoções em frangalhos, a minha mente cansada, o meu corpo estafado, mas se eu olhar para o Senhor, ao invés de olhar para os deuses desse mundo, as minhas forças podem ser renovadas. Aleluia. Olhar para o Senhor.
fazem muita propaganda, são muito coloridos, são brilhantes, as luzes piscam e chamam muita atenção, mas não são iguais ao nosso Deus. Eles não têm o poder que o nosso Deus tem. Então não dá para comparar. Então, se você está cansado, quer ter as suas forças renovadas, ore para o Senhor, ao invés de ficar olhando para os deuses desse mundo. Porque todas as vezes que o Deus desse mundo falhar com você, você vai ficar mais cansado. Todas as vezes que você confiar nos deuses desse mundo, seja qual for. E a gente tem uma facilidade muito grande para construir deuses falsos e colocá-los no trono do nosso coração. Cada vez que um Deus desse falhar, mais cansado você vai ficar. Mais cansado nós ficaremos. É só removermos esses falsos deuses do nosso coração e colocar Jesus no trono da nossa vida. As nossas forças serão renovadas. Amém? Segunda lição que nós aprendemos aqui, eu quero concluir bem rapidamente, é que as nossas forças são renovadas quando nós olhamos para a criação de Deus e no modo como Ele cuida de cada detalhe. Irmãos, ficar cansado? Olha para a criação de Deus. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas as coisas que Deus criou funcionam perfeitamente. Jesus olha para os discípulos e fala assim: por que vocês estão ansiosos quanto à vossa roupa, ou que vocês vão ver de vestir, ou quanto ao vosso alimento que vocês vão comer? Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, o Senhor sustenta cada uma delas. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem e enfiam. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Meu homens de pequena fé, se Deus alimenta as aves do céu, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais eu cuidará de vocês, homens de pequena fé. Portanto, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Está cansado? Olha para a criação de Deus. Olha a natureza, os passarinhos, as crianças, os idosos, a lua, o sol, as estrelas, o firmamento, o mar. Porque o Deus que criou e colocou essas coisas para funcionar, mantém elas funcionando até hoje, é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que renova as coisas. Terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que as nossas forças são renovadas quando nós deixamos de fazer confissões negativas a respeito de Deus e do seu cuidado. Irmãos, a gente não é o bobo alegre, que a coisa está difícil e fala que está fácil, não é isso. Mas nós não podemos viver a nossa vida dizendo que cremos em Deus e com as nossas palavras confessando outras coisas. O Israel aqui estava dizendo que Deus não estava vendo a situação deles, não via o problema deles, Deus não se importava com eles, era um grande absurdo. Murmurando contra o Senhor, os homens que saíram do Egito rumo à terra prometida disseram que Deus tinha ódio deles, Deus nos odeia, por isso Deus tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer nesse deserto. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. E quanto mais a gente murmura, mais cansado a gente fica. Você já viu alguém melhorar reclamando? Não tem como. Porque quanto mais a gente murmura, mais cansado a gente fica, maior o problema se torna, mais deprimido a gente fica. Como eu já citei, não é que a gente tem que ser alienado, dizer que está tudo fácil ou está difícil. Nós podemos dizer que está tudo difícil, sim, mas o Senhor continua cuidando. O Senhor continua cuidando de mim. Nós precisamos falar como o Jó, que estava naquela situação difícil, e dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Aleluia. E se eu perecer da minha carne, ainda nos meus ossos, eu verei a Deus. Nós temos as nossas forças renovadas quando nós deixamos de lado a murmuração, quando a gente para de valorizar defeitos, para enaltecer virtudes, aproveitar o que Deus tem colocado de bom e fazer isso ser potencializado e multiplicado. É muito triste quando a gente vê da boca de um cristão sair murmuração, sair julgamentos, ataques, condenações. Irmãos, nós não somos chamados para isso. Nossa boca foi consagrada ao Senhor para ser um canal de bênção, para ser um instrumento de manifestação da graça, do amor, da glória, da misericórdia do Senhor.
Então nós temos as nossas forças renovadas quando nós deixamos de fazer confissões negativas a respeito de Deus e do seu cuidado. Deus não está me vendo, Deus não me socorre, Deus não me ajuda, Deus não faz nada por mim. Se Deus não fizesse nada por você, você não está nem aqui. Alguém chegou para o pastor e disse: pastor, eu não sei o que eu faço, minha vida tudo está errado. Se não está tudo errado, se tivesse tudo errado na sua vida, você não estaria. Se nós estamos aqui é porque eu estou usando, é graça. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar e nem vivo talvez estaríamos. Se estamos aqui é graça de Deus. Precisamos de renovar nossas forças. Vamos parar de fazer confissões negativas a respeito de Deus, a respeito do cuidado de Deus. Está difícil? Tá, mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Se a gente tomou um copo d'água hoje, é manifestação do cuidado e da graça de Deus. Mas teve gente que já começou a fazer festa, né? Comeu churrasco, assim por diante. Ainda vai comer mais, né? Então, para que eu estou fazendo confissões negativas a respeito do Senhor? Vença o cansaço, falando da grandeza e misericórdia do Senhor. Quarto, é só 28, tá, gente? Estou acabando agora. Nossas forças são renovadas quando relembramos o que aprendemos sobre Deus, o seu poder e a sua sabedoria. Você está cansado? Pega a Bíblia para ler. Pega lá em Gênesis, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. Lembra de quem é Deus? Lembra aquilo que você já aprendeu? Todo mundo aqui já aprendeu alguma coisa sobre Jesus, alguma coisa sobre Deus. Pega a Bíblia para ler, leia a Bíblia o ano que vem agora para começar, leia a Bíblia inteira de novo. Eu terminei um pouquinho antes de começar o culto, terminei de ler a Bíblia outra vez. Eu não li a Bíblia muitas vezes, não, mas eu perdi a conta, não sei quantas foram mais. Eu sabia, mas eu já perdi a conta, não sei se é 7, se é 8, se é 10, se é 9, não sei. Eu sei que é mais de 5 e eu acho que não é mais de 10, então eu não ensinei. Mas eu sei que amanhã eu vou começar a ler de novo, porque eu não posso me esquecer de quem é Deus. Eu não posso desaprender quem é o Senhor. Se você perguntar para mim qual é a maior lição que eu aprendi lendo a Bíblia toda, levar Deus a sério, conhecer quem Deus é. É isso que você vai aprender lendo a Bíblia. Faça um desafio, comece amanhã. Um pouquinho por dia, não dá mais do que 15 minutos por dia, se você não deixar atrasado. Não dá mais do que 15 minutos por dia. Eu tenho certeza que você perde mais do que isso no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Instagram. 15 minutos por dia, para que no final do ano você tenha sua mente bem clara quem Deus é. E aí todos os anos você pode fazer isso de novo. Você vai cada vez mais aprendendo quem é o Senhor. Nós renovamos as nossas forças. Suas forças serão renovadas, porque você vai lembrar de tudo aquilo que você já aprendeu sobre Deus. As nossas forças também são renovadas quando cremos que não há quadro de esgotamento maior do que a disposição e a disponibilidade de Deus para nos restaurar. Você está cansado, você está esgotado, você está exaurido. Não existe cansaço maior do que a vontade de Deus de renovar você. O Senhor está disponível e Ele está disposto. Irmãos, é muito lindo quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, se eu não falha a memória aqui, a passagem do leproso, que chega diante do Senhor Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar um homem limpo. A resposta de Jesus é extraordinária: eu quero ser. Então assim, Senhor, se a sua vontade disser sim, e o Senhor tem poder suficiente para isso, a minha vida muda. E a resposta de Jesus é: eu quero. Talvez você possa fazer essa oração hoje e dizer: Senhor, eu estou cansado, mas eu gostaria que o Senhor renovasse as minhas forças. E a resposta de Deus é assim: eu quero renovar as suas forças. Eu estou disposto a isso. Ele está disponível e Ele está disposto. Muitas vezes você precisa de ajuda de pessoas e às vezes as pessoas estão dispostas, mas não estão disponíveis. Tem gente que quer ajudar, mas não consegue. Não está à disposição. Há outras pessoas que até estão à disposição, que até tem como te ajudar, tem os recursos, mas também não estão dispostos, não querem. E aí fica assim: eu até poderia te ajudar mais, e aí inventa alguma coisa lá para não te ajudar.
Mas aqueles que estão cansados, eles podem ir até o Senhor hoje e falar assim: Senhor, se o Senhor estiver disposto, se o Senhor estiver disponível, eu preciso tanto ser renovado nessa noite. A resposta do Senhor será assim: eu estou disponível e eu estou disposto. Aleluia. O Senhor quer nos renovar nessa noite. O Senhor é aquele que está à disposição de todos nós. O Deus que eu e você servimos é o Deus que diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e vocês estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Nossas forças são renovadas em sexto lugar, quando nós compreendemos que o segredo do vigor não está na nossa capacidade, mas está no Senhor. Não vou aqui dar uma receita para você. Você quer ser as coisas renovadas? Faça isso, faça aquilo outro, não faça assim, faça do outro jeito. Não, porque não é o que você faz, não é o que eu faço, mas é o que Deus pode fazer na nossa vida. Para renovar as nossas forças, nós precisamos de milagre. Porque não é da nossa capacidade, é onde a nossa capacidade termina que o Senhor começa a agir. É quando você chega diante do mar vermelho e fala assim: agora não dá. E aí o Senhor fala assim: dá sim, eu vou abrir o mar para você. É quando você chega na situação extrema e fala assim: daqui não tem jeito. E aí o Senhor fala assim: tem jeito sim. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível ao Deus. Aquilo que é impossível, como passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Não é na nossa força. Então, para de querer ser muito forte. Quanto mais forte você envelhecer, mais cansado você vai ficar. Quanto mais você quiser resolver na força do seu braço, na sua capacidade, mais frustrado você vai ficar, mais frustrado eu vou ficar. Deus falou através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e coloca na força do braço a sua confiança. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, que parece que a gente consegue resolver tudo. Conversávamos há algum tempo atrás sobre a abordagem evangelística da igreja. Por mais que as coisas não estejam como deveriam estar, elas são muito melhores hoje do que estavam se estiveram no passado. Economicamente, por exemplo. A sociedade melhorou muito. Apesar das dificuldades, apesar de tanta coisa errada, melhorou muito. Então, assim, antigamente as pessoas estavam enfermas, elas precisavam de cura. E aí não tinha médico, não tinha recurso, não tinha remédio. E aí, então você começa a orar para a igreja: o pastor vai orar por você, Jesus vai te curar. E aí as pessoas vinham para a igreja. Elas também ouviam o evangelho, se convertiam, mas a abordagem era a cura. Mas hoje, se você for falar de cura, a pessoa fala assim: não, eu vou na UPA. É possível, sabe, tem a UPA, tem um remédio de graça, tem médico. Então, sim, se Jesus é para curar, então tem outra opção. Não, mas olha, você está vivendo uma situação financeira difícil, Jesus pode te ajudar a prosperar, arrumar um emprego. Hoje está todo mundo empregado, só não trabalha nesse país quem não quer. Quem quer trabalhar tem emprego. Tem emprego para todo mundo, tem carro, tem casa financiada, mas tem. Tem internet em casa, todo mundo tem celular. Essa abordagem não serve mais. Ah, mas Jesus não vai você prosperar. Não, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, vou me qualificar. E eu dou conta, eu vou prosperar. Porque se Jesus é para fazer a gente prosperar, eu não preciso de Jesus, eu posso prosperar sem Deus. E aí as pessoas acham que é tudo na força do braço, é tudo na sua própria capacidade. Só que aí chega um momento que a força acaba, esgota. Porque o pecado continua lá. A condenação e a morte continua lá. E aí então as pessoas falam assim: não, eu tenho um vazio dentro de mim, parece que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. A resposta é porque você precisa de Jesus. Porque você pode ser próspero, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer caridade, você pode pagar suas contas em dia, ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um filho exemplar e ir para o inferno a si mesmo, porque você precisa se consertar, se arrepender, entregar a vida a Cristo para que você seja salvo, para que você vá para o céu. Para que as suas forças sejam renovadas, para que você vença esse cansaço do pecado que está sobre você. Porque esse é o Evangelho.
Jesus cura, lógico que cura. Jesus faz a gente prosperar, é claro que faz. Jesus liberta, transforma, conserta casamento, Jesus faz tudo isso. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Porque se você depender de você, você está perdido e vai para o inferno. É isso que nós precisamos pregar. É essa mensagem que precisa ser anunciada. E por último, nossas forças são renovadas quando a nossa expectativa está em deixar o Senhor conduzir cada etapa da nossa vida. O texto termina dizendo: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não ficam fatigados, esgotados. Talvez você alguma vez na sua vida tenha dito uma frase assim: eu não aguento mais, estou cansado. Hoje é dia de ser renovado. Hoje é dia de dizer assim: Senhor, eu realmente não aguento mais, mas eu sei que o Senhor é bem. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor criou todas as coisas. Eu sei que o Senhor é Deus que sustenta. Eu sei que o Senhor é Deus que renova. O Senhor me ajuda. É o dia de entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar Ele conduzir a nossa vida. Mas é interessante, e com isso eu quero concluir, quando o texto fala aqueles que esperam no Senhor, não está falando de ficar sentado esperando. Porque o português é uma língua complicada, uma língua muito pobre. Então assim, você marcou um compromisso com alguém, essa pessoa vai passar na sua casa e te pegar. Você espera, como você espera? Você senta, fica lá esperando, pronto. Mas não é dessa espera que eu estou falando. Essa espera está falando da confiança, está falando da esperança e não da espera. Paulo Freire explica isso, diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança no verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Ou seja, os que esperam no Senhor renovam suas forças, mas não são aqueles que ficam estáticos, não são aqueles que são imóveis, não são aqueles que estão de braços cruzados esperando que alguma coisa mude, mas é aqueles que continuam caminhando, sabendo que o Senhor está conduzindo a cada passo, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a esperança no Senhor e não uma simples espera. Por isso, eu e você não estamos imunes a cansaço, seja ele físico, mental, espiritual, moral, emocional, e todos nós precisamos ser renovados em todas as áreas da nossa vida, porque senão o esgotamento pode nos destruir, senão a gente pode começar o ano novo cansado. Talvez nessa virada a gente passe mais cansado ainda do que estávamos. Então vamos orar nessa noite, para que o Senhor nos ajude no poder do Espírito Santo a buscarmos essa renovação que nós necessitamos, para que o cansaço não nos vence. Warren Wiersbe também escreveu o seguinte: ao esperar no Senhor, Ele nos permite não apenas voar e correr mais rápido, mas também andar por mais tempo. Bem-aventurados que labutam, pois um dia chegarão ao seu destino. Então, esperar no Senhor nos permite isso, não só ir mais rápido e mais alto, mas também caminhar por mais tempo. Porque começar bem é fácil. Todos conseguem começar bem. Alguém aí talvez vai fazer propósito de fazer dieta a partir de terça-feira. Começar é fácil. Primeiro dia é tudo lindo. Mas aí passa uma semana, aquela comida já não vai mais. Já não dá. Não, vou fazer atividade física. Eu conheço gente que vai à academia, não vai. Tem um camarada que falou assim: rapaz, faz 6 meses que eu estou na academia e não estou tendo resultado. Eu vou ter que ir lá para ver o que está acontecendo. Começar é fácil. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles recebem o poder para perseverar.
Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu creio, irmãos, que se nós buscarmos o reino do Senhor hoje, nós vamos terminar esse ano, nós vamos conversar juntos, vamos descansar. Gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Quando você for falar de novo, você, eu não aguento mais, eu estou cansado. Pense um pouco sobre essa reflexão. Será que não é o caso de buscar do Senhor sabedoria para cuidar melhor do corpo, pensar menos fisicamente, dosar o esforço, cuidar das emoções, cuidar da mente, cuidar mais da vida espiritual, cuidar mais melhor dos relacionamentos para que não fiquem todos desgastados? Que tipo de cansaço vai te aflige hoje? Você que está cansado, você crê que o Senhor pode restaurar suas forças nessa noite? Você deseja entregar seu cansaço nas mãos do Senhor e esperar não do verbo ficar parado, mas do verbo esperançar e descansar na certeza de que o Senhor é suficiente para cuidar de cada área da sua vida? Feche seus olhos, tira sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus por instantes. Se você está cansado, diz: Senhor, eu estou cansado. E talvez faça bastante tempo já que você esteja cansado. Então diga: Senhor, eu estou cansado de ficar cansado. Eu quero ser renovado nessa noite. Porque eu sei que o Senhor pode e eu sei que o Senhor quer renovar a minha vida, as minhas emoções, meu relacionamento com o Senhor, meu relacionamento com minha família, meus amigos, a minha alegria, meu corpo físico. O Senhor precisa de cura. Olhe para o Senhor para essa cura das dores. Se comprometa a cuidar melhor da saúde. Peça para que Ele te dê sabedoria e te ajude. Porque muito do cansaço físico tem a ver com a falta de cuidar com a saúde. Fale com o Senhor, peça perdão se precisar. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Olha, fale com Deus agora. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, talvez todos nós estejamos cansados hoje, cansados de não conseguir vencer o pecado, cansados, ó Deus, de não conseguir controlar as nossas emoções, fisicamente cansados, talvez, moralmente, espiritualmente. Senhor, estamos cansados, não conseguimos mais andar com o Senhor, não conseguimos mais trilhar os passos de Jesus. Ah, Senhor, quanta canseira, quanto cansaço, quanto esgotamento. Mas nesse fim de ano nós queremos entregar o nosso cansaço ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está disponível, sabemos que o Senhor está disposto a nos ajudar, sabemos que o Senhor quer e sabemos que o Senhor pode. Sabemos que não há outro Deus capaz de fazer isso, de renovar as nossas forças, nos fazer subir com asas como águias, correr e não cansarmos, caminharmos e não fatigarmos. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos nos arrepender, ó Deus amado, das vezes que nós
tomamos conta da nossa própria vida, desconsideramos a vontade do Senhor, não recorremos a Ti, queremos resolver tudo na nossa força e nós já percebemos que não é suficiente. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por nos afastar de Ti. Perdoa-nos por desconfiar da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu poder. Perdoa-nos por murmurarmos ao Senhor, achando que o Senhor se esqueceu de nós. Renova-nos essa noite. Restaura a nossa força. Possamos terminar esse ano restaurados, renovados e começar um novo ano. Um novo ânimo, uma nova fé, uma nova confiança, uma esperança fortalecida para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus agradecemos. Você pode aplaudir Jesus também? Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem.